por isso que o nome de uma marca ele precisa ser tão bem pensado, porque não é algo que você vai mudar da noite pro dia. Aliás, não se deve fazer isso, né? Logo você vê as empresas mudando. Então, a gente teve aí um caso recente, por exemplo, da Pepsi, né? Fazendo uma mudança no logo, uma mudança até que não muito significativa, mas o logo, ele é mais simples de você mudar. E o nome expressa muitas vezes aquilo que a empresa tem, né, como objetivo. Então, é uma mudança mais delicada. É mais ou menos, se a gente for fazer uma analogia entre eu cortar o meu cabelo e eu fazer uma cirurgia no meu rosto. São coisas muito distintas. Ambas vão impactar? Vão impactar. Mas uma é muito mais radical do que a outra. E aí, quando a gente tá falando de nome, a gente tá falando isso. Ei, você, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Hoje, Van, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre naming, processo de construção de nomes de marcas. Estamos animadas para esse tema, né, Fê? Assim como os outros também estávamos. Aliás, né, já pulei, falando em nome, Van, falando em nome, pulamos a nossa própria apresentação. É verdade. Que hipocrisia. Então, eu sou a Fernanda Del Giudice e eu tô aqui com a Vanessa Alckmin, pra gente falar justamente de nomes. Sobrenomes mais específicos de marca nesse caso. Mas o nome das apresentadoras também é importante, faz parte. Mas a gente sabe, né, Fê, que você já tá aqui com a gente há 11 episódios lá atrás, esse é o 12º, então você tá sabendo o nosso nome assim. Já é de casa. Fácil, já é de casa. Já chama pelo apelido e tudo. Isso, é Feivan. E esse tema que a gente escolheu, né, Van, para falar aí sobre naming. Mais uma vez, né, o marketing aí ama esses nomes que vêm aí do inglês. Gringos. Mas nada dos gringos adoram, é naming, é branding, enfim, né? Mas traduzindo aqui para o bom e velho português, nada mais é do que dar nome à marca. E é uma atividade extremamente importante para quem... Ou geralmente, né, para quem está começando a criar uma marca, porque esse é um processo que deveria ser pensado do dia 1, né? Porque ele é muito, muito relevante para direcionar onde essa marca está indo. Né? Então, justamente para onde ela está indo e qual que é a imagem que ela vai criar na cabeça das pessoas nesse caminho. Então, o nome, assim como o nosso nome, né, Van, ele diz muito sobre a gente, tem significado também. O nome das marcas diz mais ainda, né? E a importância da gente pensar esse nome, e parece uma coisa muito simples, né? E a gente cai... Negócio local, então, é um tal de usar nome de cidade, nome de bairro, nome daquilo que você vende... Mas a gente sempre fala dessa importância de pensar branding, né? De pensar mais no nome gringo, de pensar a construção de marcas desde o primeiro dia do negócio. E não tem como pensar em construir a sua marca sem pensar no nome da sua empresa, do seu negócio, porque esse nome vai dar a imagem daquilo que você faz, né? Então, se você, por exemplo, é do nicho fitness... Você vai escolher algum nome que vai denotar o contrário, né? Que se está relacionado talvez com fast food, com alimentação desregrada ou com sedentarismo, né? Vai escolher um nome que essa imagem ela vai remeter a alguma coisa que é completamente contrária àquela imagem que você quer construir do seu negócio, por exemplo. E tem, viu? Tem muito, Fê. Não, eu ouvi um case essa semana que eu fiquei assim, não é possível que isso exista. Conta. Que era uma marca de roupas infantis que se chamava, não sei, né, se essa marca ainda existe, eu dei uma pesquisada, não encontrei, chamava Striptease. Falei, gente, como assim? Exato, olha só, né? Não dá. E aí mamãe vai comprar, eu como mamãe vou comprar pro meu bebê de 1 ano uma roupinha da marca Striptease. Né? Não faz o menor sentido. Não faz. Sentido. Eu achei assim, às vezes a gente imagina que seja algo absurdo, que não vai acontecer, mas acontece. O brasileiro, no geral, inclusive, é muito criativo para dar nome para as coisas, para fazer o marketing aí, mas olha, gente, criatividade é muito importante, como a gente vai ver na hora de dar um nome para uma empresa. Mas essa criatividade, ela precisa ter um pouquinho de limites. E principalmente você vai escolher aí o estrangeirismo, né?
um nome aí que é de outra língua, você tem que saber no mínimo o que esse nome significa, para não se colocar em situações que depois fica muito difícil de sair. Exatamente. A criatividade é importante, a gente vai falar sobre isso, mas a criatividade não é o único ponto que a gente olha, né? Então, muitas vezes eu falei, falta criatividade no sentido de que algumas marcas, elas ficam ali, algumas empresas ficam ali no comodismo, e se você faz igual todo mundo faz, no seu processo de escolher o nome, como que você se diferencia, né? Se nem no nome você tem nenhuma diferenciação. Mas não é só a criatividade. Precisa de um nome criativo. A gente precisa de um nome que é mais do que criativo. Pode ser criativo também, obviamente, é interessante que ele seja, mas quando a gente está desenvolvendo, pensando o nome da nossa marca, não é, deixa eu ser criativo aqui. Às vezes, a criatividade, ela vai aparecer, depois a gente pode contar, né? Não agora, mas depois a gente vai contar como surgiu o nome da nossa marca. Qual foi o processo que o nome surgiu. Vai ser lá pro final. Lá pro final. Spoiler. Não, agora não. É um nome que a gente gosta muito e é um nome que já recebeu vários elogios, né, Fê? Então a gente gosta dobrado. A gente pode contar qual foi esse processo, mas precisa de um nome criativo. Beleza, precisa de um nome criativo, mas precisa de um nome que vai representar essa imagem mesmo da sua marca, vai representar o que você faz, né? Porque mudar de logo, mudar de paleta de cores é mais fácil. Agora, mudar um negócio consolidado de nome é, no mínimo, arriscado. Então, a gente precisa pensar 2 vezes quando a gente está criando, quando a gente está pensando esse nome, porque mudou de nicho, mudou de nome, mudou de qualquer mudança que você faz na sua empresa, se você precisa mudar de nome da sua empresa, o impacto que isso traz, ele é muito grande. Então, a gente precisa pensar isso desde o dia 1, quando a gente está pensando no negócio, quando a gente está pensando mais. E aí, né, Fê, a gente teve recente, a gente pode considerar recente, a polêmica do Twitter. Twitter mudou o logo. Aí, olha, as pessoas não gostaram. Só o logo, né, por enquanto. Só o logo por enquanto. Mas a gente sabe que isso representa uma mudança que ela no futuro... hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, ela ainda não aconteceu, né? De repente ela vai ter acontecido quando a gente postar esse podcast, quando ele estiver no ar. Mas essa mudança de logo vai significar uma mudança de nome no futuro. Exatamente. E aí, essa mudança do logo, ela só tá precedendo essa mudança de posicionamento, essa mudança de negócio mesmo, de modelo de negócio do Twitter. Uma transformação que aconteceu na empresa ali quando Elon Musk resolveu comprar o negócio, né? Resolveu comprar a rede social. Então, a mudança começou no logo, mas ela não para aí, né, Fê? Quer falar sobre isso? Você grava um Reels que tá super bombando sobre o assunto. É legal você falar sobre isso. Então, não mesmo, né? Na verdade, desde que o Elon Musk comprou a empresa, a ideia dele era mudar tudo, né? Então, transformar, inclusive, o próprio Twitter, né? Mudar o modelo de negócios do Twitter, transformando ele num algo mais parecido com o WeChat, que é um aplicativo que existe lá na China que você pode fazer tudo. Você faz transação bancária, você pede táxi, você pede comida, você fala com as pessoas como o WhatsApp. Enfim, ele faz várias coisas e a ideia do Elon Musk, que não é alguém que gosta assim, de coisas pequenas, né? Que topa um desafio, apenas né? Rede social, exato. Uma rede social que é só uma rede social, deve ser meio sem graça, mas assim... Ele claramente comprou a empresa com a ideia de fazer essa reestruturação do modelo de negócio, que é uma ideia que ele já tinha, só que, muito espertamente, em vez de criar uma base de usuários do zero, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer, ele foi lá e comprou a base de usuários do Twitter. Mas, assim, desde o dia 1 já deixou muito claro que a ideia dele não era seguir exatamente nem as diretrizes da empresa, que tem, inclusive, um posicionamento político muito diverso do dele, enfim, né? A ideia realmente é ir transformando aos poucos, pegar essa base de usuários e levar aí para esse novo modelo de negócios que ele está criando. Então, o pessoal está falando muito de marca, né? Eu vi muitas análises aí falando, mas o logo não ficou legal, esse logo é muito simples, não vai trazer... Discussão superficial, né, Fê? Gente, é óbvio que o logo, no fim do dia, ele vai impactar, e lógico, essa é a ideia dele mesmo, inclusive, mas o mais difícil vai ser feito ainda, que é mudar o nome, que ainda não mudou, mas isso vai acontecer também,
Mas por quê? Porque a gente está vendo uma mudança de modelo de negócio e não uma mudança apenas de logo. Porque se fosse apenas isso, não seria realmente um tiro no pé, né? Ele quisesse ter o Twitter e simplesmente mudasse o nome aí para combinar com o nome das outras coisas da empresa dele. Não é esse o caso. Por quê? Porque mudança de nome é muito mais complexo do que uma mudança de logo. Então, assim, ele tá só colocando o pezinho na água. Imagina na hora que mudar pra X-Corp, né? Que parece que é o que ele vai querer fazer mesmo. Imagina quando chegar lá. Aí sim o pessoal vai se contorcer, né? E ele tá Porque já deu ciente o que disso, falar. né? Ele tá ciente. Total, é um risco, né? É um risco. Mas faz parte aí do... Ele claramente tem a postura de ser um desbravador, enfim, né? Então, pra ele é um risco calculado, mas é arriscado. Claro que é. E, inclusive, por isso que o nome de uma marca ele precisa ser tão bem pensado, porque não é algo que você vai mudar da noite pro dia. Aliás, não se deve fazer isso, né? Logo você vê as empresas mudando. Então, a gente teve aí um caso recente, por exemplo, da Pepsi, né? Fazendo uma mudança no logo, uma mudança até que não muito significativa, mas o logo, ele é mais simples de você mudar, que é a representação visual ali do conceito. Agora, o nome, porque o nome tem significado, e a gente vai ver aqui ao longo do podcast, que o nome expressa muitas vezes aquilo que a empresa tem, né, como objetivo. Então, é uma mudança mais delicada. É mais ou menos, se a gente for fazer uma analogia entre eu cortar o meu cabelo e eu fazer uma cirurgia no meu rosto. São coisas muito distintas. Ambas vão impactar? Vão impactar. Mas uma é muito mais radical do que a outra. E aí, quando a gente está falando de nome, a gente está falando isso. É mais ou menos como pegar a Coca-Cola agora e falar assim, eu não vou mais me chamar Coca-Cola. Eu vou me chamar... Eu ia falar Pepsi. Muito sem criatividade. Nome, né? Mas enfim, vocês entenderam o ponto. Exatamente. Qualquer outro nome. Entendeu? Mesmo que fosse um nome parecido. É um movimento extremamente arriscado. Então, o nome, ele precisa ter um cuidado muito maior do que o logo. Tudo isso faz parte lá dos elementos de marca, mas o nome, especialmente o nome, ele representa muito da essência mesmo daquela marca, né? Então, ele tem que ser muito bem pensado e a gente vai falar aqui ao longo do podcast de como que a gente chega como é que faz o processo aí para pensar nome e o que a gente pode considerar e algumas ideias também aí para quem tá nesse estágio de ou tá começando ainda e sente que eu preciso ter um nome melhor ou tá realmente criando uma marca nova e quer pensar nesse processo de criar esse nome. Aí a gente vai falar mais lá pra frente também no podcast qual é a melhor forma de fazer isso. E aí, Fê, a gente vai falar sobre isso então, sobre processo, sobre o que considerar e por quê, mas antes vamos entrar numa parte que é uma parte interessante. Vamos dar alguns exemplos de marcas para falar sobre categorias de nomes de negócios. E aí a gente pode começar pelo primeiro, a gente tem uma listinha aqui, porque são muitas opções que a gente pode escolher para a gente conseguir dar o devido nome, o nome que a nossa marca precisa e merece, nossas marcas com alma, não é verdade? Nossas marcas têm alma, então nossas marcas também precisam ter bons nomes. E aí, primeiro, a gente pode ter nomes em outras línguas, como a gente tem, por exemplo, Volvo, que é latim, é o rodo em latim. A gente pode ter Lego, que é um nome dinamarquês, então não vou saber pronunciar Legot, a Fê sabe, dinamarquês, mas significa jogar bem. A gente tem marcas que rimam e a literação, então MM, ele rima, Dunkin' Donuts, rima, Coca-Cola, a gente também consegue esses sons, né, que são muito parecidos ali com a letra. Aí é ótimo para memorização, né, muito fácil de você lembrar. É gostoso de falar, de pronunciar, é fácil mesmo, né? Onomatopeias, a gente colocou 2 exemplos. O primeiro exemplo é de um portal sobre carros e motos desse universo automobilístico, que é o vroom.com.br. O som a gente não precisa nem explicar, né? É vroom mesmo, de velocidade, de aceleração. E a gente tem um outro caso interessante também que a gente consegue colocar nessa categoria, que é do tic-tac, ou da tic-tac, né? Aquela balinha que todo mundo conhece com certeza, que não se chamava tic-tac no primeiro momento. O nome era Mentas Refrescantes.
Segundo algumas Tic-tac pesquisas. é muito melhor, hein? Não é? Segundo algumas pesquisas que a gente fez, o nome original era Mentas Refrescantes. E o Tic-tac foi o nome que os próprios consumidores deram pra bala, mesmo porque a caixinha, quando abre e fecha, ela faz tic-tac. A Genial, marca, gente, super sério. antenada, porque também é outra coisa pra gente se admirar, gostou, e aí trouxe isso como nome da marca, né? Nome do produto ali, o Tic-tac. E é também E é engraçado, sonoro. né, Van? Oi? Não, o curioso é que essa é uma marca que não começou com o nome correto, né? Correto, com o nome que ela tem hoje, ou seja, fez essa mudança de nome ao longo do caminho, que é, sim, um movimento arriscado, a gente não nega, né? Mas é muito interessante isso, né? Fez e foi muito bem sucedida nessa mudança. Mas já teve uma validação, né, Fê? Se a gente parar pra pensar. Foi algo Sim. que os próprios consumidores já começaram a dar um apelido carinhoso pro produto, melhor né? ainda, né? Então a marca foi e mudou. Isso realmente é uma mudança de nome, mas é um case bem interessante. A gente, pesquisando sobre, a gente encontrou. Mas com certeza a gente vai dar uma olhada mais a fundo para entender como que foi esse processo e a gente aconselha que você faça isso também, né? A gente falando sobre mudanças de nome, a gente teve uma mudança que foi uma ideia dos próprios consumidores. E olha só, o tic-tac faz muito mais sentido perfeito. do que mentas refrescantes. Né? Eu vou Sem abrir dúvida, uma muito mais mentas criativo. refrescantes. Me dá uma mentas refrescantes. Não, quero um tic-tac. Quero tic-tac. E que virou meio símbolo de categoria daquele tipo de balinha, né? Porque eu não sei se tem outras marcas, eu acho que até tem. Tem. Mas você vai falar o quê? Eu quero um tic-tac. Então, Quero assim, tic-tac. ainda é muito mais fácil de memorizar. Não, fantástico. Eu não sabia desse case que a Van trouxe aqui. Eu achei fantástico, porque pra mim sempre foi tic-tac. Pra mim também. Por isso que eu quero aprofundar um pouco mais, pra entender quando foi que isso aconteceu, né? Como Sim, que a marca percebeu, muito como bom. que chegou a marca, como que ela percebeu, qual foi a decisão que eles tomaram de fazer essa troca de nome. Porque eu achei muito interessante. É algo que é interessante, né? Porque não é muito comum e nem muito recomendado mesmo, né? De fazer essa mudança no meio do caminho. Mas aí foi o caso que a marca viu que os consumidores estavam querendo, né, já tinham criado esse apelido. Aí é muito mais fácil de pegar quando o nome não vem, inclusive, da empresa, né? Vem de quem está consumindo o produto já. Então, nossa, é um nome que é muito mais sonoro, é perfeito, assim. Eu realmente não sabia dessa história, eu fiquei de cara, falei, imagina, mentas refrescantes, que nome ruim, gente. Horrível. Quem foi que inventou ruim, isso, pelo amor né? de Deus, Até lembro um pouquinho da nossa próxima categoria aqui de nomes, né, que não é tão criativa, mas que funciona, né? Aí a gente tem um caso clássico que é da Disney, que literalmente chama Walt Disney, né, da Walt Disney Studios, ou Walt Disney Company, que o Walt Disney foi lá e fez o quê? Vou colocar o meu nome porque, né? Porque eu mereço. Porque sim, talvez, provavelmente, porque ele queria o nome dele na empresa mesmo, né? Não tem, assim, grandes razões para isso. Aí um outro caso, que esse eu também não sabia. Eu fiquei muito surpresa, que era o nome do próprio fundador, da Nestlé. Porque é um nome que tem um significado, né? Em alemão. E também relembra um pouco no inglês nest, né? Que seria ninho. Que tem tudo a ver com a marca. E quando eu falo, não, era o nome do fundador, do Henri Nestlé, não sei, né? Se fala assim em alemão. Mas de qualquer forma, veio. Aí, este sim é um nome de fundador que aí já é bom, né? Porque tem um significado. E ele criou, por trás. exato, ele criou uma marca que aproveitou o sobrenome, mas a marca tem, né, o posicionamento, tem a carinha mesmo daquele nome. Não, é muito bom. O Disney é bom por quê? Porque também já está há muito tempo no mercado, a gente conheceu assim e virou símbolo de criatividade por causa do Walt Disney, que sim, era um homem genial, né? Mas talvez se ele não fosse, não sei se esse nome teria ficado com tanta força, né? Quanto tem hoje também. E o McDonald's, né? Que era dos irmãos McDonald's, os originais fundadores da empresa, e que, enfim, né? Depois foi adquirida aí pelo Ray Kroc, que nada tem a ver, não tem nada a ver o nome dele, mas era um nome já existia, inclusive. Exato, né? Então, todo o sistema ali do McDonald's, ele também já existia, então o nome continuou muito bom também, né? Enfim, mas aí a gente tem algumas empresas que
o nome vem do fundador. Então, não é tão criativo assim, com exceção da Nestlé. Eu acho que a Nestlé realmente, por uma obra aí do acaso, juntou as duas coisas. Inclusive, até o próprio logo da Nestlé é um ninho mesmo, né? Então, tem tudo a ver com o nome, muito bom. Mas esses aí são os menos criativos, vamos dizer assim. Mas que funcionam porque hoje a gente conhece, né? E são marcas aí que são muito famosas, né? E a gente entra numa outra categoria, que é uma categoria de palavras comuns. Então também é possível criar grandes marcas com palavras comuns, como é o caso da Apple. A primeira que a gente pode lembrar é a maçã, né? Tá aí o logo, um nome muito comum, que tem um significado. A gente vai falar, não vou dar spoiler, que a gente vai falar, né, Fê, um pouco mais pra frente sobre isso, sem spoiler, mas é um nome comum. Apple tem também Orange, então continuamos falando sobre frutas. A gente tem um outro negócio com um nome também completamente comum. Também é uma possibilidade, desde que faça sentido, obviamente. Sobre Apple a gente vai falar um pouquinho mais ali pra frente. Palavras inventadas, então palavras que aconteceram, né? Não é uma palavra que tem uma origem, não é uma palavra que existe. A gente tem um exemplo que é da Häagen-Dazs, sorvete Häagen-Dazs. Uma outra categoria que a gente tem também aí como ideia para criar marcas são as combinações de palavras. Então, o caso mais famoso que todo mundo conhece, que é a Microsoft. A Microsoft é a combinação de microcomputer com software. Então, nada muito criativo, mas que é uma marca super conhecida aí, que mostra exatamente o que a empresa faz, né? Outra que a gente tem, Evernote. Forever e Note, ou seja, uma nota que você guarda para sempre. Esse é muito bom. Esse é muito bom, sério, né? Parabéns para Evernote, assim, nome fantástico. Então, a gente tem também, além das categorias aí de combinação de palavras, que se a gente for parar para pensar, né, não é nada assim super criativo, mas funciona muito bem. E outra categoria de nome também, para quem quiser aí ter ideias para nomes, é a de associação. A Virgin, né, que tem a Virgin Records, Virgin Hotels, que é do Richard Branson, da onde vem esse nome? É uma associação de virgem, né, de gravação, de disco virgem, enfim. E aí disso ele criou várias outras marcas associadas aí de outros negócios que ele tem. A gente tem a Amazon, que, nossa, eu fiz, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse roteiro, né, a gente se depara aí com umas marcas bem interessantes. Sim. Um dos nomes da Amazon seria Cadabra. E a Amazon vem do Rio Amazonas, que é o maior do mundo. Ou seja, então a marca já foi pensada para ser grande mesmo, né, para dominar o mundo aí como o Rio Amazonas. Então, muito melhor do que Cadabra, que era o nome, um dos nomes, né, muito inicialmente melhor. Aí pensados. Nome mais fácil, inclusive, de lembrar, o que é uma categoria importante também aí da gente considerar na hora de escolher o nome da nossa marca, né? Então, e a gente tem a próxima categoria de ideias aí para se ter, né, como nome de marca, que nem sempre é a mais recomendada, né, que são os acrônimos aí ou abreviações. Então, a gente tem, por exemplo, a IBM, que é International Business Machines, que, na verdade, IBM é um nome muito melhor mesmo, né? Porque esse nome completo aí tá bem sem graça. É enorme. A gente tem a famosa e acho que saudosa, né? MTV aí, pra quem foi adolescente nos anos 90, nos 2000, Music Television. E a gente tem a CBC, que vem do nome de um dos fundadores. A HSBC também, né? Sigla aí para o nome de algum dos fundadores. E a MTV é até mais fácil, né, da gente associar um significado ali para essa sigla. Os outros são um pouquinho mais difíceis, então por isso que acrônimo não costuma funcionar tão bem assim para nome de marca, né? A gente tem alguns exemplos aqui, mas, enfim, as outras todas as categorias são muito melhores aí se você está nessa etapa de começar a pensar o seu nome de marca. E aí, por fim, também dá para pensar em palavras que são comuns ali no nicho, né? Que fazer essa associação. Booking, por exemplo, booking.com, que é algo mais óbvio do que é literalmente você reservar, ir lá, né? e reservar o seu hotel, né? O Decolar, só tá me vindo nomes de aqui viagens na cabeça agora relacionados à viagem. Aí já deixa muito claro ali o que é que a empresa faz, né? Claro que quando a gente tem um nome tão específico, a gente também tá, que é o que a gente vai falar mais pra frente, a gente também tá limitando um pouco o negócio, né? Assim, não quer dizer que o negócio vai ficar restrito ali, caso da Virgin, né? Que depois
Richard Branson criou hotéis e tudo mais, porque a marca ficou muito grande. Mas quando a gente tem um nome que lembra ali uma categoria, aí já é um pouquinho mais difícil. A Booking ela acabou precisando criar outras marcas, por exemplo, né, de aluguéis de carro, que aí é a Rental Cars, que faz parte do grupo do Booking. Mas acabou tendo que criar um outro nome, porque aí já não daria aquele match tão perfeito, né? Se mantivesse ali dentro do mesmo guarda-chuva de marca. Então é algo também para se considerar, porque acaba limitando um pouco a atuação da marca. Mas se a marca já nasce sabendo para onde ela está indo, e assim, é o ideal, né? Que no mínimo você tem uma visão para onde você está caminhando, aí então dá para apostar nesses nomes aí que são associados a um nicho específico. Exatamente. Ou uma atividade específica. E aí, para entrar um pouquinho mais a fundo aí, né, em alguns nomes, para a gente entender algumas características aí que a gente deve pensar em naming, na hora de pensar no nome da nossa marca, a gente trouxe aqui 3 exemplos que a gente vai citar um pouquinho melhor. O primeiro deles é uma rede de supermercados mexicana que eu já ia falar o nome errado, inclusive. Que chama Oxxo. Que inclusive você vai falar sobre a possibilidade de falar o nome errado, Exatamente. Né? Porque, para quem não conhece, tá? Ela entrou no Brasil, acredito que recentemente. Pelo menos, assim, não lembro de ter visto essa marca nos últimos 2 anos só. Ela se escreve OXXO, que pra gente aqui, a gente falaria como Oxo, né? Então... Oxo. E aí foi uma polêmica muito grande, porque... com a entrada da marca aqui no Brasil, o brasileiro chamando de Oxo. E aí eles falaram, não, esse não é o nome da marca. Então, o que eles quiseram fazer? Uma reeducação do consumidor que, assim, não acredito que seja uma boa ideia. E a gente pode discutir depois um pouquinho sobre... Pega um pouco mal, na minha visão. Você querer entrar num país e você querer impor que a marca seja chamada ali de determinada, né, a pronúncia especificamente, né, não é nem o nome da marca, mas a pronúncia. Eu acho que eles teriam sido mais espertos se eles tivessem entrado na onda, e é isso aí, então. Só que aí o que eles quiseram... Do McDonald's, por exemplo, né, que eu acabei de lembrar, Mac. A gente não tem as lojas Mac, e é Mac mesmo, assim, igual a gente não é Mac, né, é Mac. A gente tem as lojas que completamente aportuguesadas a forma de pronunciar o nome da marca. E nesse caso, porque aí a gente tá falando de marcas que são internacionais, e aí é muito fácil, né, de você cair nesse tipo de armadilha linguística, né, mudando de um idioma para o outro. E a campanha que o McDonald's fez aqui no Brasil usando esse apelido de marca foi incrível, porque aí aproxima ali da cultura daquele país, né? Então, assim, mais uma vez, realmente, né? Acho que foi na gestão do João Branco, que é sensacional, né? Foi uma sacada muito boa. Incrível. E a Arcos Dourados a entrar no jogo e não ficar preso naquele manual de branding, né? Da década de 90, que você não podia mudar nada no nome, você não pode fazer nenhuma alteração, principalmente quando você tem marcas que são globais, não dá para você ser tão rígido a esse ponto, né? Então tem que dar aquela adaptada. McDonald's sempre fez isso quando se fala em serviços, né? Porque por mais que seja super padronizado, a gente sabe que de um país para o outro, às vezes tem um produto que, sei lá, na Alemanha, que tem cerveja, e no outro vai ter alguma adaptação ali. Então, se eles fazem essa adaptação no produto, fazer essa mini adaptação na marca para aproximar mais para o público brasileiro, eu acho que foi uma decisão super acertada, assim, que funcionou. E aí aqui eles quiseram fazer justamente o contrário, né? Eles quiseram... Olha, vocês estão falando errado, e literalmente foi isso. É engraçado até. Na fachada das lojas você tem o nome, né? Fala-se, aqui se fala Oxxo, que é para mostrar qual que seria a pronúncia correta. E aí depois disso, não sei se esse case aí pegou um pouquinho mal, se não foi tão bem recebido. Eles fizeram uma campanha que é um funcionário do mercado, e aí tem várias pessoas falando assim, é Oxo, é Oxo, falou de vários jeitos, e aí ele sempre vem e corrige e fala, mas você pode chamar do jeito que você quiser, pra dar uma amenizada um pouquinho, né, na antipatia mesmo, né, vamos combinar?
enfim, óbvio, eles levaram até de uma maneira bem humorada, mas por que não, né? Deixa o pessoal falar, colocar na fachada como se lê, como se fala. Primeiro que não vai adiantar, né? Já começa daí, tem coisas que você não impõe. Então eu lembro até de você ter citado, Van, quando a gente trouxe esse assunto, que a Que Bom, por exemplo, tem vários nomes, né, de marca em vários países onde ela tá. Então, que não se chama Que Bom, que aliás, Exato. Que Bom claramente é uma palavra portuguesada aí, né? Então, de um jeito de falar regional, né? Muito brasileiro, assim, nem português. Muito português Exato. do Brasil, né? Que bom. E funciona super bem. Existem alguns países que a marca vai ter o mesmo nome. A gente falou sobre isso, né? Posso até procurar a listinha aqui, que é muito interessante. Mas alguns países que a marca vai ter o mesmo nome, mas eles, de acordo ali onde que eles estão e a forma como as pessoas falam, a mesma marca tem um nome diferente. Para aproximar, né? Então imagina um americano falando que bom, ou imagina um brasileiro falando uma palavra lá cheia de som nasal do inglês, por exemplo. Né? Na verdade eu não sei a origem da marca, né? Mas a dificuldade que seria de falar. Exato. E também essa proximidade, a gente pensar, que bom você vai numa padaria, você vai num mercado, tem um freezer ali, né? Aquela coisa próxima de que bom. Então não pode chamar Häagen-Dazs, na minha visão. É algo bem mais popular, né? Nem sei falar. Leroy Merlin aqui no Brasil, entendeu? Aí vai lá a Leroy Merlin, que é como a gente chama aqui, vai falar, não, a pronúncia não é essa, vocês estão errando, gente. Não. Eu uma vez, Fê, só um parênteses, eu acabei de me lembrar aqui, o que você trouxe é muito, muito bom. Eu em Paris, tentando achar um Carrefour. E não conseguia achar. A gente tava com o GPS na mão, mas eu não sei por que a gente não conseguia encontrar a rua. Porque hoje ali, né, com o Google Maps é tudo muito fácil. A gente não tem aquele perrengue que a gente passava antes com viagem. E a gente tava com o Maps na mão e a gente não conseguia achar o Carrefour de jeito nenhum. E aí eu paro uma francesa e pergunto pra ela onde que tem um Carrefour. Só que eu sabia que Carrefour tava... O jeito não era certo de pronunciar, sabia que não era Carrefour, né? E falando do mercado e tal, e aí ela fala, não consigo, não sei onde você quer ir, né? E andou, assim, por mim, pelo Francisco, meu marido. E aí, de repente, ela volta. Aí ela volta e fala, se não me engano, Cafu, Se não me engano, ela fala Cafu, eu falei isso. Moça, Cafu é um jogador lá da seleção brasileira, não. Ela falou também, Cafu. Eu falei, Cafu, quero ir no Cafu. Aí ela ensinou pra gente como é que chegava lá. Mas eu vou virar pra um francês e vou falar, eu quero ir em um Carrefour. Me ajuda a chegar no Carrefour. O cara fala assim, tá ficando louco? Não sei a própria Orange, né? Que a gente citou mais cedo também. Que é uma palavra que até onde eu sei é da língua inglesa. Eu não falo francês, né? Então não sei. Mas... lá, eles pronunciam Orange, né? Então, tem que falar com esse sotaquezinho que você tá na França, por exemplo, o francês não te entende não, né? Você não fala desse jeito. Não entende. Mas aí o Cafu é até compreensível mesmo, né? Mas aqui no Brasil a gente fala o quê? Carrefour, né? Vai falar Cafu. E é isso. E aí? Não, pra gente não faz o menor sentido ler Cafu. Nenhum. Como não tá escrito Cafu. Não tá escrito Cafu ali, né? Então, assim, isso gera uma certa antipatia. Só que eu não sabia, depois eu aprendi. Você, não, olha, calma aí, vocês estão falando errado. Tudo bem, eles brincaram com isso depois, mas é o desafio que se tem de internacionalizar marcas. Talvez não seja aí o desafio que muita gente tá enfrentando nesse momento, né? Que a gente tá falando aqui para quem está pensando em criar, mas você tem grandes sonhos aí para sua marca para o futuro, é uma coisa para se considerar, né? De que, eventualmente, às vezes é uma marca que é muito regional e que tem uma pronúncia, por exemplo, dentro do Brasil mesmo, né? A gente tem um país diverso e enorme. Então, às vezes você vai usar uma palavra que é muito comum numa parte do Brasil, mas em algum momento essa marca ela se torna aí famosa no mercado nacional como um todo, e você pode ter esse mesmo problema também da palavra não ter significados diferentes. Vou contar um exemplo aqui, eu não sei se eu já até contei em outro podcast, né, mas eu sou de Santos, e em Santos, como é que vocês chamam aí em BH, vocês chamam o pão francês?
Pão de sal. Pão de sal? Não, eu acho que o pão francês, ele é um case, assim, muito polêmico. É cacetinho. Não, mas eu acho que o cacetinho é baguete. Pão Não de sei se sal, tem alguém pão aqui que é do francês. Sul pode corrigir a gente. Não, eu acho que cacetinho é pão francês, não. Acho que a baguete tem um outro nome. Eu, como santista que sou, eu chamo de média, né? Eu tive que, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que é super perto, eu tive que... Média. Foi uma das primeiras coisas que, quando eu vim morar aqui, que meu pai ensinou. Falou assim, olha, se você for na padaria, você não pede uma média, porque senão eles vão te dar um café com leite. Que aqui em São Paulo, média é café com leite. Que é meio café, meio leite. É o pingado, é o que tem pouquinho café, enfim, né? Aí, enfim. E em Santos, você vai na padaria, você vai pedir uma média. Que é o famoso para um pão francês aqui, né? Pro paulista, enfim, né? Não sabia, Fê. Pra gente ver. Então, dentro do mesmo estado, às vezes a gente tem esses nomes diferentes, né? Então, esse mesmo problema, ele pode acontecer se você, né, às vezes está saindo ali, tem uma marca muito regional, está expandindo. Então, também é algo para se considerar, né? Sei que a gente está falando aqui de grandes marcas e cases internacionais, mas é um problema que pode estar ali dentro do nosso lado mesmo e a gente não considerou, né? A gente tem amigas em Fortaleza, né? Às vezes as meninas falam algumas palavras que pra gente tem outro significado completamente diferente aqui. Então, se você usa um nome que pra você tá tranquilo ali, né? O significado que aquilo tem pra você, realmente dentro do próprio Brasil pode ter um significado completamente tipo mineiro diferente. Que chama tudo de trem, né, Van? Ou isso é mito? Não, chama. Vou comprar um trem. Eu acho que a gente fala, no mínimo, pelo menos um mineiro fala um trem. É pouco, achei que era mais trem. Até. Não, fala trem. Tudo é trem. Mas tem outras coisas que eu também. não conhecia, né? Aí eu comecei a reparar. Os mineiros todos nu. Nu e nó. Nu e nó tem diferença, mas esse é assunto pra outra conversa. Esse é assunto pro Stories no Instagram. Segue a gente no Instagram, quem sabe. Esse é bom, porque eu também não sei qual é a diferença. Sobre... Tem diferença. Nu é uma coisa, nó é outra coisa. Também tem entonação. Mas enfim, né? Você vai dar uma aula de mineirês, então, nos Stories depois. Ai, gente, eu amo. Eu amo mineirês, eu amo a minha língua. Meu país Belo Horizonte. A gente já... Meu país Minas Gerais. A gente já... a gente já... Mudando completamente de assunto, né? Falando de outra coisa. Mas existem youtubers, né? Aqui no YouTube tem muita gente que grava vídeo de comédia mesmo, assim, falando sobre como a gente fala. Eu, mineira... Não, assim, acho maravilhoso a forma que a gente o sotaque mineiro é uma delícia. Eu amo. Eu também gosto. Apesar de não ser mineira. Às vezes você fala assim, nossa, mas o que é isso mesmo? O nu eu não conhecia, era uma que eu aprendi com você, eu não conhecia. Mas enfim, se a gente já tem problemas assim no Brasil, né, o que imagina, então, indo para outros países. Então, realmente, para marcas que estão, né, que se você tem aí grandes sonhos para sua empresa, é algo para se considerar. Outro case interessante também que a gente separou aqui para fazer uma análise melhor foi da Apple, né, Van? Porque a Apple, muita gente olha e fala assim, eu quero ter um nome de marca que nem o da Apple, né? Que simples, é uma palavra do cotidiano ali, mas que vai dar super certo. E... pegou, né? E aí... eu fiquei impressionada de saber que, na verdade, a escolha do nome, inclusive, foi pela letra A para poder ficar ali entre os primeiros, né? Antes da concorrência, né? Então, que no caso, IBM, Microsoft, possivelmente ali tinha alguma coisa a ver com listas telefônicas, que é um artefato pré-histórico, para quem nunca viu na vida. Tem páginas amarelas. Para quem nasceu ali no ano 2000, lista telefônica, né? Era um cadernão que a gente tinha numerado o número de telefone por ordem alfabética das pessoas, das empresas. Que se usava também para segurar a porta, né? Era bem grande, assim, páginas amarelas. Hoje a gente usa também bastante para segurar a porta, se tiver algum exemplar. Serve bastante ainda. Acho que hoje não existe mais, né? Não sei. Acho que acredito que não. Só em museu. Faz muito sentido. Mas, enfim, existia um dia, e isso foi preocupação das empresas um dia. Que, inclusive,
Teve aí, né, as empresas da década de 70, 80, 90, quando o telefone ainda era algo muito importante, que colocava lá, lavanderia do fulano, e AAA, o ABC, lavanderia do fulano, ou a mecânica do não sei o quê. Pra quê? Pra ficar nas primeiras páginas Na amarelas, frente. exato. Gente, é genial, né? O empreendedor é realmente muito Ele tem que se virar e tem criativo. que fazer acontecer. Sim. Então, assim, esse nome hoje provavelmente tá meio esquisito, né? Não deve fazer muito sentido. Mas na época fazia. E aí, sobre o logo, Fê, a gente tem algumas histórias relacionadas, né? Primeiro, a questão da maçã, ter a história bíblica de Adão e Eva, e aí trazendo até a questão da mordida, né? Uma maçã mordida, então tem aquela parte da provocação, do diferente mesmo, né? Vamos pensar em Apple, mas a gente não vai usar ali como símbolo da nossa marca uma maçãzinha toda perfeita. Tem aquela mordida, aquela ideia de que você arrancou um pedacinho, né? E tem outras supostas origens também do nome relacionado à maçã. Exato, né? Porque a maçã, além de tudo, também é o símbolo do conhecimento, né? Então, é de você dar a mordida ali, além de ser o fruto proibido, que tem muito a ver. A Apple, ela, hoje nem tanto, né? Ela não vai tanto para esse lado, mas lá atrás, na época que ela surgiu, ela era muito a marca dos outliers. Então, ela veio num mercado que era totalmente quadrado ali, que tinha empresas como IBM, Microsoft, que eram todas certinhas, né? Empresas de tecnologia, e ela veio para ser transgressora. Então, inclusive, o nome também era uma forma de trazer essa transgressão, no sentido de que ninguém jamais associaria maçã com uma empresa de tecnologia. Assim, é um movimento, assim como o caso do Twitter, né, que a gente falou mais cedo, é um movimento arriscado, mas são movimentos, assim, que caras como Elon Musk, como Steve Jobs, que sonham grandes, precisam arriscar grande também. Então, foi, assim... É calculado, né, poderia dar muito errado, mas é um risco. Não foi aleatório. Exatamente, não é assim, então vamos nesse nome porque eu achei bonito, né? Tem todo um significado ali por trás e tem também uma coragem de escolher esse nome, né? Então, muitas vezes as pessoas, quando elas vão pensar no nome da empresa, eu quero um nome legal como o da Apple, porque é descolado. Sim, mas teve um risco lá atrás assumido por um cara que pensava muito grande. Assim como o Elon Musk nesse momento, que é um cara que também pensa muito grande, tá querendo ir para Marte, fazer essa mudança aí do nome do Twitter, que ainda não aconteceu, ainda se chama Twitter, o logo foi só um primeiro estágio, é uma mudança ousada, né? Não é para todo mundo. Então você tem que pensar também se você, até mesmo se a sua empresa tem essa robustez, assim, né, de ser ousada nesse ponto. Né? Então é algo para se pensar também, mas enfim, é um outro case interessante aí. Então a gente teve da Oxo, eu já ia falar errado de novo, desculpa aí, Oxo. Eu já ia falar errado o nome da marca, que tentando também impor muito as regras, vamos dizer assim, principalmente quando está entrando numa cultura diferente. O caso da Apple é um caso super famoso, emblemático, e que é bastante ousado, então precisa-se de ousadia também, se você quer seguir esse caminho da Apple. E tem também, né, Van, o terceiro case aqui, que é de outra marca que todo mundo certamente conhece, né? Que é o da Nike, que é um nome, se a gente pensar, fácil de lembrar. E a origem dele é uma origem simples, mas que simboliza mais uma vez o posicionamento da marca, do porquê que ela existe, de valores, né, que ela defende ali. Que é a Nike, na verdade, Nike seria o nome de uma deusa. Então, eles pegaram ali o nome de uma deusa que significa força, que significa vitória, coragem. Até mesmo entra vitória como nome sinônimo de Nike, ou Nike, que agora eu acho que é Nike também, não sei como... Nike, eu acho, né? A pronúncia. A gente não sabe em detalhes pronunciar ou línguas tão diferentonas assim, mas é um nome de que teve foi pro inglês, né? Então é Nike, teve toda uma adaptação para a língua, mas que é simplesmente o nome de uma deusa que simboliza a coragem, a vitória, o poder. Então tem a força, né? Desculpa, o poder não, a força.
Então tem a ver com o que a marca se propõe Total, a ser. né? Assim, é uma escolha de nome muito feliz, porque é um nome simples, é um nome curto, é um nome que não tem muito problema aí de um país para o outro, o logotipo é a mesma coisa, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto, a gente deixa para um outro podcast para falar disso. Mas eu tô aqui até só para não falar errado, que o nome original da empresa seria Blue Ribbon Sports. Ah, é mesmo? Uhum. Pois é. Então, assim, melhorou bastante, né? Acredito que a marca não ia fazer muito sucesso, não, com esse nome aí, né? Então, o nome, ele não é... Nike é simples. Não, é muito bom. É um nome, assim, perfeito. Quem pensou nessa ideia, né, não foi o fundador, foi a equipe lá acredito, de marketing, de design da época ali, que foi a responsável por trazer esse nome e é fantástico, né? Ele realmente consegue sintetizar tudo que a marca representa. Que é o que um bom nome também deve fazer, né? É um nome que tem significado, ele tem muito mais força também, né? Então, assim, dos 3 aqui que a gente trouxe, se você estiver pensando aí num case para seguir, se inspire no da Nike, porque a Nike realmente soube fazer isso de forma brilhante, né? Muito, muito bem pensado mesmo. Simplicidade é o último grau de sofisticação. Exatamente. Como já diria quem? A Clarice Lispector, o Leonardo da Vinci, o Pedro Bial. Pedro Bial. O Einstein. Algum desses aí deve ter dito isso, né, gente? São sempre os mesmos. Pedro Bial não, Bial é textão, o Bial é né? do filtro solar. O Arnaldo Jabor. Ah, o Arnaldo Jabor também? Ou Pedro Bial. É textão. É só os dois que escrevem textões impactantes na internet. Ironia, a gente sabe que não é. É bom falar, né? Pra deixar claro. Princípios, Fê, para que a gente consiga escolher um bom nome. Então a gente já adiantou um pouquinho aqui, né? Alguns dos princípios, quando estava falando dos nomes que a gente já analisou. E o porquê que da Nike, por exemplo, é um nome que é tão bom, né? Porque ele tem, então, um conceito por trás dele, tem um significado que traz todo o posicionamento da empresa para o nome, que esse que é o objetivo. Nem todo nome vai conseguir fazer isso, e tá tudo bem, porque nem toda explicação você também vai ter ali no nome da marca, né? Às vezes, numa palavra, você não vai conseguir trazer tudo que a marca significa, mas quando você consegue fazer isso, mostra que você tem um bom case de name, que é o caso, por exemplo, da Nike, né? Então, significado e conceito, ou seja, você conseguir refletir esse valor da marca no nome dela de uma forma simples, com uma única palavra, é um princípio que já ajuda aí a que esse nome ele vá ser mais facilmente lembrado e ele tenha mais sucesso também em passar a imagem de marca que você quer que passe, né? Então, às vezes a gente se preocupa, a gente associa muito a marca ao logotipo, sendo que o nome dela vai ser ali muito mais simbólico para esse significado, né? Para marcar esse significado. O nome ruim não vai ter ícone que ilustre que vai ser adequado, né? Se o nome é ruim. Então, por exemplo, como é que era o nome do tic-tac mesmo? Que eu já até esqueci, é tão ruim que eu esqueci. Mentas refrescantes, que é o que eu ia falar agora do nosso próximo princípio, que é nomes curtos e fáceis de memorizar. Mentas refrescantes. Além de ser, assim, terrível de ser pronunciado, tic-tac é muito mais fácil de lembrar, é curto, então a gente encaixa nesse princípio de pensar nomes, né, menores, não sentenças inteiras, e que seja de fácil memorização também. Assim, é óbvio que dos exemplos que a gente vai trazer aqui, a gente sempre vai encontrar uma exceção à regra, né? E, assim, facilmente. Vão ter nomes mais longos. Häagen-Dazs, por exemplo. Assim, quem olha isso é um nome que é difícil de você pronunciar, é um nome que é difícil de escrever, né? Inventado. Exato. É inventado, ou seja, sequer existe. Então ele vai provavelmente contra todas as regras que a gente tem aqui. Mas tá tudo bem, entendeu? Funciona. Funciona e aí a gente... É porque é aquela outra coisa que a gente sempre fala, né, Fê? Que é bom a gente lembrar.
que a gente traz princípios de branding que funcionam juntos ali. Então, não adianta a gente estar falando sobre... A gente quer fazer tudo da melhor maneira possível. Pensado desde o dia 1, como a gente sempre fala. Sim. Mas não adianta a gente ter o nome perfeito, mas dali atrás tá tudo errado. Então, tem empresas que fizeram... que mesmo que tragam um nome difícil, que é desafiador para alguns falantes de algumas línguas... Mas o trabalho de branding lá atrás, dos pilares, os aspectos de marca são tão construídos que essa marca se constrói, se consolida. Sim. E o nome diferentão, difícil de pronunciar, inventado, Häagen-Dazs, se torna símbolo mesmo do que a marca representa. Sim. Né? Então, o dever de casa foi feito de uma maneira global. Então, algum aspecto ou outro ali que às vezes... a gente acha que poderia ter sido melhor de uma outra forma, é superado, né? E a empresa consegue ter esse sucesso por causa disso. E a gente tá falando também, né, de empresas que têm orçamentos grandes, assim, para investir nisso. Sim. Então tem esse ponto também, né? Então, no geral, a gente tá querendo aproximar... Não podemos esquecer também. Esse conceito mais pra vida real, vamos dizer assim, né? Então, se você não é, por exemplo, uma multinacional, você não tem um orçamento similar... talvez não seja, assim, uma boa ideia você chamar sua marca de Häagen-Dazs. Claro que a Häagen-Dazs não surgiu aí, né, sendo grande, como nenhuma das marcas que a gente tá vendo aqui. Mas, enfim, são boas práticas, né? Só achei importante fazer esse adendo aqui pra gente ver que existem regras e que às vezes as regras podem ser quebradas, como a Apple fez também, mas que nem sempre quebrar essas regras vai garantir que você vai ter sucesso. Então, às vezes, você tem que ter também ali peito, vamos dizer assim, para arriscar, né? Quando você quer ir para um nome que é muito específico, ou tem um estrangeirismo, enfim. Então, são coisas para se pensar aí a respeito, né? Até voltando lá um dos primeiros exemplos lá das categorias de nomes, que é uma palavra em latim, mas é uma palavra extremamente simples, pelo menos aqui pra gente no Brasil, né? Volvo é um significado que é muito adequado ali pra marca, então eu rodo. E é simples, é curto, né? Que é um outro princípio que, no geral, vai funcionar muito bem. Então, nada de mentas refrescantes, tic-tac, porque vai grudar muito mais, né? Então, um nome bom também é aquele nome que ele é facilmente lembrado. A gente, por exemplo, se a gente para pensar o nosso nome aqui, a gente vai falar dele mais pra frente também, o nome da nossa empresa, ele foge um pouquinho a essa regra do nome curto, mas ele é muito fácil de lembrar, né? Então, enfim, não dá spoiler agora não, depois a gente fala dessa história. Não precisa... a gente vai contar. Que é outro ponto interessante. Não é um checklist para ser preenchido. Sim. Também, né? Peraí, deixa eu pensar um nome que ele é curto, ele faz isso, ele faz isso, faz isso. Então, se não tiver aquele nome completamente perfeitinho, ele tá errado. Não, a empresa vai ser um fracasso. Exatamente. Não é aquele checklist que você precisa preencher também. São as boas práticas. Quanto mais a gente se encaixar nisso, melhor. É melhor. Né? Porque quando a gente vai analisar as marcas de sucesso, em questão de porcentagem, a gente vê que elas se enquadram nesses princípios, né? Exato. A maioria delas se enquadra, assim como toda regra tem exceção, tem Häagen-Dazs. Mas a maioria a gente consegue encaixar nesses princípios quando a gente está pensando no nome. Exatamente. Porque o nome realmente, como a gente viu depois para mudar, ainda mais se é uma marca que já está consolidada. Eu tô curiosa pra ver o que vai ser esse rebuliço aí do Twitter, porque vai ser mesmo, né? Então, vai. É uma mudança muito mais difícil de se fazer. É possível, né? Claro que é. Mas aí vai exigir, como a gente sempre fala, quem não trabalha a marca direito, né? Não pensa com muito carinho a respeito do nome, do que você quer passar, principalmente de significado, porque o nome vai refletir isso. E depois quer mudar ao longo do caminho, isso vai ter um custo. E muitas vezes é um custo muito maior do que se você tivesse feito esse trabalho de branding como um todo, não só o nome, mas tudo que está em volta da marca desde o dia 1 da empresa. Então, a gente está querendo aqui te mostrar também que pensar com cuidado no nome é uma forma de você economizar dor de cabeça no futuro.
Com certeza. Porque pode ser fatal, pode custar muito e você tem recurso para bancar, né? E a sua empresa continua aberta, funcionando a trancos e barrancos, mas pode ser simplesmente fatal também. Sim. A gente está trazendo o caso do Twitter porque aconteceu aqui essa semana. A gente já tinha esse tema de podcast programado, né? E aconteceu bem quando a gente está gravando aqui, então, mas ele tem peito e dinheiro para bancar essa alteração, mas nem sempre a gente vai ter. Se não é o Elon Musk ou o Steve Jobs, talvez seja uma melhor ideia seguir ali os princípios. A não ser que você tenha muita convicção do nome que você está escolhendo mesmo e você está disposto aí a ir com ele até o final, né? Lutar por ele aí, seja lá o que for. Então, exatamente. Seguindo aí alguns dos princípios também que vão aumentar, né, a chance do seu nome, do nome que você escolher para sua marca de ter sucesso, é dele ser específico, porém nem tanto. Então, se um nome ele tá muito ligado a uma categoria, por exemplo, que é o caso até um dos que você trouxe mais cedo aqui no podcast, que é o Vroom, né? Claramente você fica limitado àquele segmento, o que não é necessariamente ruim, né? Não é um problema em si, mas eventualmente se a marca, se a empresa quiser expandir as frentes de negócio, ela pode ter um pouco mais de dificuldade, porque o nome vai estar associado a uma categoria muito específica. Seria mais ou menos aqui, a gente já me chama de marketing, depois querer oferecer serviços de finanças. Não vai ser... Não vai rolar. Aí a gente sabe que a gente não quer fazer isso, porque não tem nada a ver com a nossa expertise, nosso negócio é marketing mesmo, então tudo bem, a gente assumiu aí uma categoria, não fechamos também, a gente poderia ter, né, algo relacionado à marca, branding no nome, enfim, e a gente não quis fazer isso, nem digital, né, a gente fechou ali, porém nem tanto. Então, cuidado ao ser extremamente específico no nome. Se você não tem clareza ainda para onde o negócio está indo, ou qual que é a sua visão de longuíssimo prazo, então, porque as empresas precisam pensar o que você quer para daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos de empresa, para que esse nome ele seja coerente aí ao longo do tempo, né? Então, a gente tem até um caso, uma comparação bem famosa aí para todo mundo, que é a Uber versus a 99 Táxi, né? Que é brasileira. Claro que a 99 Táxi, hoje você não tem mais táxi só, mas remete muito a... Ainda fica, né? Fica, exatamente. Então, assim, a Uber, ela tem mais liberdade de oferecer outros serviços, como tem mesmo, né? Tem Uber Eats, tem Uber Flash, que é de entregas, enfim, eles têm outras coisas. Eu não sei realmente se a 99 tem esse tipo de serviço, talvez é bem possível que tenha, mas para você ver, você associa muito mais a parte do transporte, que hoje ela nem chama mais de 99 Táxi, né? Só 99. Então eles inclusive mudaram o nome para não deixar tão específico, porque quando você deixa extremamente específico, você acaba limitando ali também a atuação daquela empresa, né? Então se você tem um salão de cabeleireiro, você fala, salão de cabeleireiro gosta muito de colocar... Outra palavra francesa é coiffeur, não sei. Hoje eu tô testando todo o meu francês aqui que eu não tenho. Seu francês tá ótimo. Né? Você tá melhor que o meu. E aí, eventualmente, depois você quer expandir essa mesma marca. Porque você pode começar com um salão de beleza e depois quer expandir para outras frentes. Não que você não vá conseguir fazer isso, mas talvez dependendo do caso, você vai ficar um pouco mais preso, né? Então, ser específico é bom, mas ser específico demais pode ser um pouco limitante, aí dependendo do caso também. Eu tenho um exemplo. Tem um exemplo, Fê. Perto de mim, assim, de um negócio que tinha ali sobremesas no nome e de repente a pessoa quer vender hambúrguer. Ela quer adicionar. Aí o ramo não tava tão bom, então agora eu vou vender hambúrguer. Então, mas e os sobremesas no seu nome, né? Ficou muito... Hambúrguer, obviamente, claramente, não é sobremesa. E aí você tem toda a comunicação, tudo foi construído em cima do nome da empresa, sobremesas. Sim. E agora você quer vender o hambúrguer. Então, olha como traz essa dificuldade, né? A gente consegue remeter à alimentação, ou mesmo que seja doce, chocolate que seja, ou lanches,
sendo criativos e não necessariamente precisando adicionar um sobremesas ali no nome que vai te preencher naquele super nicho ali de mercado, né? Confeitaria também, bolos. Bolos, mas aí você vai vender uma empada, então... tô lembrando agora só de... A Casa do Pão de Queijo, comida, né? que assim... Tem outras coisas, né? Mas você não vai na Casa do Pão de Queijo pra comer bolo de chocolate. Sim, exatamente. Né? É pão de queijo. Sim. Né? Mas tenho... Agora eu não vendo pão de queijo mais. Eu tenho costela costela ao molho barbecue. A gente não tem pão de queijo. Então é outra coisa completamente diferente, né? E aí esse exemplo próximo de mim na época foi, meu Deus, e agora? Como a gente vai fazer? Porque já existia clientes, já existia toda uma comunicação ali. Mas agora esse nicho de sobremesa não é um nicho que me agrada, eu quero vender hambúrguer. Como que eu faço? A solução foi criar uma nova marca, né? Então, aquele negócio morreu e foi criada uma nova marca. Mas agora mudar completamente... Sim, na cabeça das pessoas era diferente. Se você, até nesse caso, a pessoa tá fazendo uma transição de oferta mesmo, né? Então ela vai deixar de fazer as sobremesas para fazer outra coisa, aí tudo bem, né? De você criar uma marca nova, mas se fosse o caso dela querer continuar fazendo as duas coisas e ela tá a marca mais famosa tá super atrelada ali às sobremesas, aí ia ser muito mais difícil. Ela ter que criar uma marca, né, ter a marca guarda-chuva ali e criar as marcas derivadas, né? Então, era hambúrguer, né? Então, o nome X hambúrguer, alguma coisa assim. Seria uma solução. E é um caso pequenininho, né? Assim, é um negócio pequeno, né, Fê? Que é um exemplo, a gente precisa pensar em Twitter. A gente pode... Nos pequenos negócios, nas pequenas marcas, a gente precisa se atentar a isso para entender se essa especificidade vai ser boa ou se ela vai ser ruim. É claro, né? Nada tá escrito ali no concreto, né? Que não pode ser mudado depois. Mas, como a gente viu, é muito mais fácil você mudar um logo do que você mudar um nome. Então, precisa-se de um trabalho com mais carinho aqui para pensar o nome da empresa, né? Que muitas vezes é uma ideia que vem e ponto, acabou, e a gente não considera todos esses requisitos aqui para ver se está alinhado com, mais uma vez, onde o negócio quer chegar, né? Por isso que é tão importante sempre. Marca é muito direcionamento de negócio. Então, primeiro pensar para onde a marca quer seguir, para onde o negócio quer seguir, para depois trazer uma marca que é coerente, né? Então, o que a gente está vendo até do Twitter, que a gente trouxe bastante aqui, é só uma mudança de modelo de negócio que vai automaticamente tem que impactar na marca, né? Não tem como não fazer isso, continuar com o Twitter e trazer outras coisas. Teria, mas não é o interesse, inclusive, do Elon Musk, que tem outras empresas, então ele quer também associar ali a nova empresa dele com o grupo, né, com as outras empresas do grupo. Então, enfim, são muito mais movimentos de negócios, mas a marca está envolvida em todos eles, né? Então a gente precisa considerar também onde a gente quer chegar. Tem que ter um pouquinho de cabeça de empresário, assim, de empreendedor e visão um pouco de longo prazo na hora que a gente vai escolher um nome, né? Não é uma tarefa fácil, por isso que inclusive não é um serviço barato também, né? Porque exige muito estudo, muita pesquisa para chegar na melhor solução. Aí outra coisa, né, Van, que é importante, assim, de se considerar além do nome não ser óbvio, então ele ser um pouquinho mais criativo, ele tem que estar disponível para uso, né? Esse aí é muito importante. E, gente, nossa senhora. A gente também tem exemplos de pessoas que, lembra? Precisaram trocar o nome do produto, do negócio, porque não se atentou. Se estava disponível ou não. Nossa, isso é muito comum, muito comum. Aí imagina, você passou anos ali construindo uma marca, né? Trazendo clientes que te conhecem por aquele nome, e aí depois você tem que mudar porque você é processado muitas vezes, né? Por uso indevido de marca. Você tem que mudar. Você tem que. Se outra marca já registrou, tá em processo de registro e você, não vai dar nada e faz igual, você é obrigado a mudar. Você precisa mudar. Você já tem que ter essa pesquisa. Não tem o que ser feito, você precisa mudar. Então, inclusive, se você chegou no nome da sua marca e fez a pesquisa lá no INPI, não encontrou nada, já é um bom sinal, mas não é garantia.
né? Mas assim, é uma coisa importante aí de garantir esse nome, porque pode dar problemas futuros, assim. E nome de produto que, principalmente nomes muito comuns, né? Às vezes nomes que estão em voga ali estão na moda na época, né? Então, vamos usar o pessoal de tecnologia. Flix. Hã? Flix. De Netflix, né? Nossa. Aí um monte de coisa começa a ter Flix. Ou eu ia falar dos nomes de deuses, né? Que o pessoal de tecnologia gosta bastante. Cara, certeza que já tem registro, assim, aposto que for, né? Pensa no nome aí, certeza que já vai ter algum produto criado. E aí, Sim. Você vai trabalhando aquela marca há anos ali, e depois você fala, preciso registrar. E na hora que você vai registrar, você fala, opa, tem um problema aqui. E aí? Aí você tem que trocar o nome. É um problema. É um problema. Então, já é bom que a gente veja aí se esse nome está disponível do dia 1 para ser utilizado, né? Vai facilitar muito. Evitar dor de cabeças é bem importante aí, né? O empreendedor já tem dor de cabeça demais ao longo do processo para ter que esquentar ainda com o nome, viu? Exatamente. E aí, o que a gente tem que considerar, então, Fê? Primeira coisa, você está representando o nicho, né? Essa categoria, com essa certeza de visão de negócio, com essa cabeça de empreendedor, de empresário, como a gente disse. Concorrentes, quais nomes os seus concorrentes usam. E, na verdade, nessa pesquisa, o interessante é se diferenciar. Sim. Né? A gente teve ali o exemplo da Apple, usou uma diferenciação. Então, quando todo mundo estava usando nomes bem tecnológicos, Steve Jobs, brilhante, veio e colocou Apple, né? Como a gente disse, foi radical? Foi aquela coisa arriscado. Que foi corajoso? Foi, você não precisa ir tanto para esse extremo assim. Mas acho que quando a gente vai analisar também a concorrência para pensar o nome do nosso negócio, é interessante se diferenciar ali também, começar uma diferenciação ali. Então, sei lá, se você tá num ramo que tá todo mundo usando Flix, ou Tele, ou Net, né? Tem alguns prefixos e sufixos que são sempre muito comuns em alguns nichos, por que não fazer diferente para se diferenciar? E aí coisas básicas pra gente ver se está disponível. Pesquisar no Google, então, para você ver o que aparece ali quando você joga o nome da sua marca. Fazer pesquisa de domínio. Sim. Então, tanto domínio.com.br quanto domínio.com apenas também. Alguns sites em português estão registrados apenas no .com. Então, é legal ver também essa questão de domínio. @livre em rede social. Então, que é outra coisa que a gente está falando desse mundo de rede social hoje em dia. Então, como que você escolhe uma marca que você não consegue, que não seja o exato, mas que você não consegue nenhuma variação interessante que vai fixar na cabeça da pessoa ali como seu nome de usuário? Isso é um grande problema. A gente está falando de um mundo que é dominado pelas redes sociais. Hoje tem que se considerar. Como que a gente ignora isso, né? Quando a gente vai considerar escolher algum nome, não tem jeito. Combinação de nome com logo, então combinação de qual é esse nome que você deu e que logo que você vai trazer ali para ele. Voltando em Twitter, teve essa polêmica, né, Fih? Algumas pessoas falaram sobre o logo que não é sofisticado, que não representa, desconsiderando ali o modelo de negócios que a gente tem do Elon Musk, né? Até as outras marcas do próprio grupo dele. Aí, olha, a gente não é fã, eu pelo menos eu não sou fã do Elon Musk não, mas assim, é muito claro o que ele tá fazendo. A gente não tá defendendo. Exato, mas assim, que o pessoal ficou muito preso na análise da marca e o movimento é outro, não é só marca, né? Não é só a Pepsi, que nem a Pepsi fez recentemente que mudou o logo, vai muito mais além disso. E aí, né, até essa combinação de logo com o nome é especialmente importante quando, por exemplo, a gente tem um nome um pouco mais simples e aí o restante da mensagem vai ser passada pelo logo, vamos dizer, entre aspas, né? A própria Nestlé, que significa ninho, então ele tem como logo a representação exata, no caso, né? No caso da Nestlé. Mas, às vezes, você tem um nome que se sustenta por si só e, às vezes, você precisa dele ali. Óbvio, os dois vão ter que existir, coerência. Isso que é a ideia de uma marca mesmo. Mas, às vezes, você pode complementar um significado através do logo, né?
importante. E pronúncia em diversas línguas para fechar, né, Fê? É o que a gente Como falou do... também já Ox. falou. Meu Deus do céu. E Dá uma vontade de falar aconteça, fica a lição de que seja simpático. Né, mas é assim, é quase que automático. Não. É muito difícil não falar. Não tem... A gente lê e lê Osho, não tem jeito. Não tem jeito, gente. É que nem falar Cafu. Não vai falar Cafu, não. Mas o Carrefour não espera mesmo que eu fale Cafu, então Acho tudo que bem, não, Carrefour. né? Eles entendem que eles estão no Brasil e que se fala de um jeitinho tantinho diferente. Então, Van, agora a gente deixou a informação aí mais importante para o final, que é fazer um resumo aqui de tudo que a gente viu. Então, a gente passou por categorias aí que você pode pensar na hora de criar o nome da sua marca, alguns exemplos do que fazer e do que não fazer, o porquê, né? É tão importante a gente pensar no nome. E agora a gente vai entrar de fato aí num processo, obviamente, básico e bem simplificado, porque, como a gente disse, nome é muito importante, é uma representação ali fundamental da marca, então ele precisa de um carinho nesse processo, mas a gente vai passar aqui, né, uma coisa simplificada para quem estiver em casa e conseguir seguir, né? Então, vamos lá. O que é a primeiríssima coisa que a pessoa precisa fazer antes de sequer pensar no nome da marca dela? Branding. Você precisa pensar qual que é essa marca, né? Os pilares, o que vai sustentar essa marca, qual que é o seu posicionamento, a sua própria história, né? Porque toda marca, a gente sempre fala aqui que a marca tem uma história. Se é uma marca pessoal, é a história da própria pessoa. Se é uma marca que a gente não tá falando, é uma marca empresarial, tem a história ali de fundação, de como ela foi criada. A partir disso, de quem ela conta histórias das pessoas também que têm contato com elas, né? As pessoas têm as suas próprias histórias e aquele momento que elas esbarram com a sua marca ali, o que acontece a partir daquilo é tudo história, valor que a gente acredita, forma que a gente pensa, tom da nossa voz. Então, quando a gente está pensando marca, todos os atributos de marca, os pilares que vão sustentar a sua marca mesmo, o seu negócio, a gente precisa pensar nisso antes da gente conseguir entender qual nome que a gente vai dar. Porque o nome, né, Fê, a gente pode falar que é um título de um conteúdo. A gente produz uma produção de conteúdo. O nome é aquilo que vai fechar, né? O que tem que trazer todo aquele significado que já foi construído ali atrás. Então, a gente foi para um lado, mas o nome constrói uma outra imagem na cabeça da pessoa, a gente fez o trabalho errado. Então, o nome é a consolidação, é a cereja no bolo daquilo que já foi construído lá atrás, que é todo o processo de branding, de pensar essa marca. Sem dúvida, né? É o processo inverso do que é feito quando a gente nasce, né? Ou quando vai ter um filho, que primeiro você pensa no nome, né? Fala, é menino ou menina? Então já vou pensar no nome, né? Tem a listinha de nomes. Como que você escolheu o nome do seu filho? Foi antes dele nascer? Ou não? Foi antes dele nascer. Então, foi antes dele nascer. Eu escolhi o nome do meu filho, aí já foi realmente inverso, porque eu pensei no significado do nome, né? Meu filho chama Samuel, eu pensei no significado que aquilo tem. Então, eu e o Francisco, a gente olhava muito realmente. Meu pai falava assim, ai, que bobeira ficar olhando o significado de nome, isso não quer dizer nada. Mas a gente olhou os significados, o que aquele nome representa. E aí eu pensei, meu filho é um ser completamente diferente de mim, mas eu pensei, o que eu gostaria que meu filho representasse, né? Assim, quais os valores que eu gostaria de passar para ele, para que aí ele escolhesse ser a pessoa que ele quer ser no mundo, mas quais valores eu gostaria de passar, os princípios. E aí a gente escolheu o nome a partir disso, mas a gente escolheu antes dele nascer. Mas quando ele nasceu, ele tem cara de Samuel. Quando ele nasceu, eu falei, realmente, meu filho, ele tinha que chamar Samuel. Tinha outras opções, tinha Daniel também, ele quase chamou Daniel, adoro o nome Daniel. Tinha outras opções também, mas eu acho que ele tem carinho de Samuel. Mas tá vendo aí, no caso, você pensou no significado do nome, né, antes de escolher. Mas enfim, a gente tá falando aqui, não faça como a gente escolheria o nome de um filho, é o contrário, né? Primeiro é o...
Não, faça mais como você fez, Van, que você pensou no significado que você gostaria e você escolheu o nome de acordo, né? Então a marca vai funcionar assim. Então, primeiro tem todo, por isso que a gente faz todo esse processo de definir como que ela vai se posicionar, que lugar que ela vai ocupar, qual que vai ser o tom de voz, como que ela vai falar, tudo que corresponde a uma marca, para somente depois pensar qual que seria a identidade visual, qual que seria o nome, né? Então, como é que ela vai se representar. Primeiro a gente define, no caso de uma marca que não é uma pessoa, é o que ela é, e depois o como isso vai ser representado, e o nome é uma representação de todo esse aspecto de marca, né? Por isso que ele vem depois e por isso que ele é tão importante, porque ele meio, como você falou muito bem, ele sintetiza, né, o que aquela marca ela significa. E não precisa ser literal, né? Às vezes a gente fala assim, então tem que significar que o nosso nome, por exemplo, no nosso nome de empresa, ele é um pouco mais literal. Então tem a ver com a atividade que a gente exerce. Mas não precisa ser exatamente assim, mas ainda assim, um nome com significado ele tem muito mais peso, né? Então, primeiro pensar, né, na marca para depois pensar qual que será o nome e também antes, né, além do processo de branding, também um passo anterior, a gente analisa para onde aquela empresa ou aquele produto, enfim, né, depende do para que a gente está criando marca, para onde ela vai seguir. Aí com isso o projeto de branding é criado em torno, né, desse objetivo de negócio e aí sim depois vem o nome. Então tem uma sequência ali lógica, né, para a gente pensar esse nome de marca. E aí a gente tem uma segunda fase, então uma segunda etapa, que é a etapa de pesquisa, que a gente já falou um pouquinho, que é fazer a pesquisa no Google, analisar a concorrente, ver como que se está disponível as suas ideias, se elas não estão disponíveis, se está fugindo do clichê, do mercado, né? Como a gente falou sobre a importância de diferenciação. Então a segunda parte é essa parte de pesquisa. A terceira parte é a fase de trazer ideias, então é o brainstorming, que eu gosto bastante, que é sobre a gente ter opções, né? Às vezes a gente fica muito preso em um nome, a gente quer encaixar aquilo, a gente não consegue pensar em outros, mas eu acho que quanto mais opções a gente tiver pra gente conseguir analisar, pesquisar, testar, acredito que é melhor. Então, quais são as ideias ali, quais são os símbolos, quais são os movimentos, quais são as imagens mesmo que você quer gerar a partir da sua marca, e aí a gente consegue fazer esse brainstorming você sozinho ou dividindo com outras pessoas, né? No nosso caso, a gente dividiu. E é a parte mais demorada, né? Porque é justamente você vai pensar, porque assim, se você às vezes para nas primeiras ideias, elas, no geral, tendem a não ser as melhores ideias, né? Então, você vai fazendo... Ali você vai pensando em palavras derivadas daquele significado de marca, você vai derivando ali analogias, tem o dicionário criativo, que é uma ferramenta online aqui, pode te ajudar com essa parte de brainstorming, de pegar palavras que são ligadas às citações, enfim. Então é uma fase que ela é, tanto para se você for fazer, né, terceirizar esse serviço ou fazer por conta própria, que é onde você vai ficar mais tempo aqui. Porque, como a gente disse, é muito importante o nome, né? Então ele precisa ser pensado com cuidado para ver se ele está exprimindo mesmo tudo que você quer que aquela marca represente, né? Então é pensar nas palavras-chave e não só em substantivo mesmo, nome, mas também em verbos relacionados, adjetivos. Realmente é um processo de criação, né, que é ali que pode se estender durante bastante tempo e é onde você vai passar aí a maior parte do seu processo de criação, é nessa parte de brainstorming aí, para depois chegar em várias opções, né? Depois a gente tem a pesquisa no INPI, então, para ver a disponibilidade dessa marca. Então, as melhores opções ali, você consegue... Tem esse brainstorming, você pega as melhores opções, o que você tem ali de quais são os finalistas, passa por essa pesquisa para identificar quais nomes podem seguir ou quais nomes você já precisa abandonar, porque, como dissemos, não adianta lutar contra a correnteza se já tem registro, é empecilho, é impedimento mesmo, não segue, procura um outro nome, volta lá uma fase anterior e busca um outro nome para dar significado para sua marca.
Sim, não se apegue né? Não é porque você gostou muito, você fala, cheguei no nome perfeito. Se alguém já chegou antes de você, Não é a adianta. vida. É a vida e aí você vai ter que pensar em outra coisa e, enfim, né? Faz parte. Até tem gente que vai preferir fazer essa pesquisa antes de pensar no brainstorm, mas não faz tanto sentido porque você vai se limitar um pouco mais, né? Então é melhor deixar aí as ideias fluírem para depois pensar naquelas que são viáveis e que não são viáveis. Mas é Deixar para os muito finalistas importante. mesmo, né? É, porque até o trabalho vai ser muito, muito mais fácil. E não quer dizer, inclusive, também que essa pesquisa inicial no INPI, que o registro de marca vai acontecer da maneira simples e tranquila, né? Então, assim, ajuda. Se você não encontrou nenhum registro, você pode ficar mais feliz, mas não comemore ainda, porque pode ser que tenha algum empecilho aí no processo, né? Então, Se você pesquisa e existem já outras, diversas empresas com negócios mais consolidados, mesmo que no INPI parece que o caminho tá livre, pode ser que seja um problema, né? aí depois, então, a gente olhou no INPI, a gente vai finalmente escolher os melhores. E se você vai apresentar, por exemplo, para o cliente, se você está fazendo para alguém, né? Aí é ideal, na verdade, que o cliente participe desse processo todo, para não ter nenhuma surpresa no final. Então, dele esteja parte disso. Se você está fazendo para sua própria empresa, você pode fazer pesquisas informais aí com as pessoas ao seu redor, pedir para amigos, né, pedir para família, qual o nome que você gosta mais, te remete, fazer algo mais informal, mas colocar o nome para teste, até daria para testar, se fosse o caso, até com anúncio, né, fazer testes AB, enfim, mas aí eu já não vejo tanta necessidade. E, por fim, né, escolher o nome da sua marca aí. Então, tem um processo para isso, né? Não é simplesmente tive uma ideia e pronto. Mas aí, Ivan, Diga. agora conta a história da criação Do da nosso nossa nome. marca, que a gente vai parecer muito hipócrita nesse momento, mas por quê? Porque a gente sabe todo esse processo, a gente sabe, né, a gente já trabalha nessa área há muito tempo. Nosso processo foi muito complexo, Fê. Por que você tá falando assim? Teve tanta complexidade no nosso Conta aí, né? Eu contei, eu tô adiantando, conta aí. Vou contar como foi. A gente precisava de um nome, né? Conversamos sobre o que a gente vai fazer. Vamos fazer isso daqui, nós duas juntas. E aí a gente já tinha na nossa cabeça, né? Valor que a gente quer trazer. Na nossa conversa mesmo, quando a gente resolveu, vamos montar uma empresa, vamos montar um negócio, a gente já tinha muito certo quais valores a gente ia trazer. Isso a gente tinha mesmo, a gente tinha assim, esse caminho a gente não quer seguir, isso daqui a gente não gosta. A gente tinha as nossas próprias histórias, trabalhando ali desde 2014, as duas em bastidor. A gente já tinha não desenhado, a gente ainda não tinha, naquele momento que nós nos unimos, a gente, obviamente, né, não apareceu assim os pilares da nossa marca, isso foi depois, já existia, né? Não foi construído, eu quero dizer, a palavra certa tá me faltando, foi pensado. Não, a gente literalmente sentou para fazer o nosso guia, porque aqui a gente sim tá fazendo aquilo que a gente, né, casa de ferreiro, espeto é de aço. É de aço? É espeto? É de ferro. Não é de pau, isso que é interessante. Não é de pau, não é de pau. A gente foi lá e fez o nosso guia. É isso que eu quero dizer. A gente já tinha essa ideia da nossa marca, mesmo que a gente não tivesse ainda naquele momento que nos unimos, sentado e feito o nosso guia da moda marca, que a gente fez. Então, houve a criação do guia, a gente já tinha pilar, né, estruturado, a gente já tinha pensado isso, faltava o nome. Então, qual nome a gente vai dar para nossa marca? Aquela coisa toda, várias opções, brainstorming, a gente vendo tudo. De repente, um dia eu tava tomando banho e aí pensei, a nossa marca, a gente quer fazer um marketing que não parece marketing. Então, tanto a gente tem isso em vários locais, né? Não parece marketing, mas é. A gente quer fazer um marketing que não parece marketing, ao mesmo tempo a gente quer mostrar que tudo é marketing. Então, o marketing que não parece marketing, ele precisa se apresentar. Veio o nome na minha cabeça debaixo do chuveiro. Prazer. Pode me chamar de marketing. Grande, né? Tipo assim, nome para uma empresa, prazer, pode me chamar de marketing. Mas aí, no auge daquelas ideias fervendo, peguei o celular e mandei um áudio, que deve ter sido um áudio grande, mas mandei um áudio que tinha que ser
eu tinha que falar, isso estava acontecendo no mesmo momento. Então, mandei um podcast pra Fê. Falei, Fê, o que você acha disso? Aí ela falou, nossa, muito bom. Maravilhoso! Vamos Deus, resumir? esse nome é fantástico. A gente ficou assim, as duas em êxtase. A gente falou, vamos resumir então pra Me Chama de Marketing, né? O prazer pode me chamar. Acho que não tinha prazer, na verdade, era pode me chamar de marketing. Pode me chamar de marketing. Não tinha o prazer. Mas vamos resumir pra Me Chama de Marketing. Eu falei, gente, perfeito. Surgiu o nome da nossa empresa assim, debaixo do chuveiro, um dia que eu estava lavando o meu cabelo. E aí a gente conversou, lapidou. Chuveiro é maravilhoso, né? Nossa, cada ideia. Tem tanta ideia que surge. A gente planeja, mas às vezes as ideias assim aparecem nessas horas, né? Não, eu realmente, sabe, eu tive que sair correndo do chuveiro pra pegar o telefone e mandar mensagem pra Fê. A gente lapidou isso, a Fê lapidou a minha ideia original e a gente chegou no nosso nome. Esse foi o processo de criação da nossa marca. Que tem, né, Vô? A gente tá brincando aqui, né, que a gente pulou todas as etapas, mas na verdade não pulou, porque ele veio de um significado muito claro que a gente tinha. E, óbvio, a gente chegou nesse nome de uma forma até mais inspirada, vamos dizer assim, porque teve um trabalho por trás, né, de saber. A gente estava pensando sobre isso, Exato, a gente já estava pensando sobre isso. E às vezes as melhores ideias surgem quando a gente não está preparado para elas. Então a gente não tinha chegado no nome de marca, mas a gente tinha uma ideia clara do que a gente queria fazer, o caminho que a gente queria seguir como negócio, né? Então, o que a gente iria entregar de proposta para o mercado, tudo isso a gente já tinha muita clareza. Só faltava a cereja do bolo, que era o nome, e aí veio esse nome que é, enfim, incrível, né? Todo mérito da Rani sair dessa ideia, não, é maravilhoso, a gente falou, isso. Mas, enfim, às vezes pode acontecer no momento de inspiração, quando você tem um nome que você acredita muito, como a gente até disse, né, que ele quebra algumas das regras ali que a gente apresentou, uma ou outra, porque não vai ter nome perfeito, não vai ter nome que vai garantir o sucesso do negócio só porque o nome é muito bom, isso não existe. Você tem outras variáveis aí que fazem parte de um negócio, de uma marca, né, de um negócio que diria, então, né, que é muito mais complexo. Mas o nome, ele é sim importante e a gente julgou por bem que a gente podia quebrar uma regra ou outra, porque ele representava exatamente tudo que a gente queria que ele representasse. Então, e depois, né, Fê, veio a pesquisa, depois a gente seguiu os passos, né? Sim, a gente encontramos o nome, vamos ver como soa. Vamos ver se a gente tem arrobas disponíveis nas principais redes sociais, vamos ver se a gente tem registro, vamos ver se a gente tem alguma empresa com esse mesmo nome. Então a gente fez todo esse trabalho. Eu acho que a gente fez realmente o processo. O nome foi assim, foi o estalo, foi a inspiração que você disse. Mas a gente teve sim um processo. Antes de pensar, como a gente falou, é importante pensar a marca antes, a gente pensou marca antes, a gente depois fez todo o trabalho de pesquisar e analisar, entender se estava bom mesmo, né? Além da nossa euforia inicial, se a gente visse que isso daqui não dá pra seguir por esse caminho, a gente não teria seguido. Sim. Mas realmente apareceu. Garantimos assim, que ele não era específico demais também, porque a Sim. gente limitaria a nossa ação. Então, assim, olha, ele é amplo no ponto onde a gente gostaria de chegar. A gente não tem interesse, né? Óbvio, é difícil a gente precisar o futuro, mas ali a gente está livre para atuar em muita coisa. Então, caso eventualmente a gente hoje, né? Nós somos aqui uma consultoria e agência de branding, só explicando o que a Bichama de marketing, além de nós duas sermos aqui podcasters, né, e toda semana gravar nos podcasts, profissionais. A gente também tem, exato, a gente tem uma consultoria de branding e uma agência de produção de campanhas para marcas, né, com a alma, então tudo interligado, porque a gente acredita que a comunicação ela vem da marca, então a gente liga os dois, e aí a gente queria um nome para representar isso. E, eventualmente, se a gente quiser expandir ainda um pouco da nossa atuação, a gente consegue, porque a gente tem um nome que permite. Agora, se a gente colocasse algo muito ligado ali, por exemplo, a branding somente, né? Então, isso poderia acabar limitando a nossa atuação, um exemplo, né? Então, a gente tem aí, é específico, mas não é tanto, né? Exatamente aí também seguindo uma das dicas que é importante você pensar. E deixa muito claro em que lugar que a gente está no mercado. Então, que a gente não é uma consultoria de finanças, a gente não é uma consultoria de gestão, a gente trabalha com marketing, somos marqueteiras.
É um Marqueteiros guarda-chuva e com muito grande, né, orgulho. Fê? É um guarda-chuva grande. A gente entende, como a gente disse, que tudo é marketing, várias coisas do que a gente traz desse mundo de negócios não parece que é marketing, mas na verdade está envolvido com marketing, ou precisaria, pelo menos, que estivesse envolvido com marketing. E o marketing que não tem cara de marketing é aquele que dá mais certo. Exato. Né? Também tem isso também, que é por isso que a gente traz o branding pro marketing, né? Que é para fazer esse marketing que não tem cara de marketing. Então, por que a gente pensa marca? Porque a gente acredita que se a gente pular essa definição tão importante para qualquer negócio, a gente não vai conseguir fazer um marketing que não tem carinha de marketing, não. Porque exatamente, o que você comunica, como você comunica, né? Aí você vai fazer coisas genéricas e vazias, né? Barato. Se você tá tentando, sem saber o que você vai comunicar da sua marca, você tá fazendo um marketing genérico, barato, copia e cola de qualquer outro. Então, por isso que a gente traz aspectos de branding, para pensar comunicação, para pensar marketing, que é o que a gente acredita mesmo, esse marketing que precisa ser apresentado, né? Porque ele não, por si só, ele não tem aquela carinha de marketing. Exato. E aí a gente vai para um lado também, né? Só para fechar esse assunto, de que o marketing que não parece marketing, ele aproveita do cenário que a gente tem hoje de redes sociais, de conteúdo, ou seja, onde as pessoas já estão prestando atenção, porque nada mais é do que a gente usar a atenção das pessoas de forma estratégica, né? Então o marketing ele vai fazer isso, de você conseguir empacotar ali uma solução e pensar num público e pensar em como chamar a atenção desse público de uma forma que ele de fato preste atenção. E a gente, depois de anos aí, né, atuando tanto na área tradicional, marketing mais tradicional, como do marketing digital, o que a gente vê sempre funcionando é que aquilo que é óbvio, é marketing, tem uma função por trás de vender, mas que não parece. Então, é um conteúdo, é uma informação, é um entretenimento, é o que as pessoas querem consumir, que é isso que a gente entrega para os nossos clientes, que assim conseguem vender sem parecer que eles estão vendendo, né? De vender com muito menos esforço, porque é natural, né? Que é aproveitando o que as pessoas querem. Então, é isso que a gente faz por aqui. Aproveitando para explicar. Prazer, você pode nos chamar de marketing, né? É isso que a gente faz aqui na Me Chama de Marketing. E essa é a história do nosso nome. Então, a gente seguiu sim o processo, teve uma inspiração aí, né, divina no meio do caminho. Às vezes acontece para outras ideias também, mas no geral não dá pra gente contar só com a inspiração, né, em nenhum momento. A gente pode ter inspiração como aliada, e ela de vez em quando ela aparece ali, mas quando a gente precisa criar todos os dias, que é o nosso caso aqui também, a gente tem que ter método. Então a gente tem método que a gente apresentou bem simples para vocês. Se a gente não tivesse feito o dever de casa, a inspiração poderia passar batida, né, Fê? Podia vir um pensamento na minha cabeça e ele ia embora porque o insight, né? O que a gente aproveitou foi realmente, gente, isso daqui tem tudo a ver com o que a gente quer comunicar. A gente fez uma análise depois, né? Isso tem a ver com a nossa marca. Depois. Né? Mas se a gente não tivesse pensado, a gente não tivesse conversado, definido, estudado, as ideias poderiam até aparecer, assim, algumas coisas na nossa cabeça que a gente não ia conseguir pegar aquilo que realmente tem a ver com a gente, porque a gente porque a gente antes não tinha pensado isso, né? Então, houve processo antes e houve depois. Agora, o nome apareceu realmente como uma inspiração. Não, e assim, também garantido que não ia ser só um nome bacana, porque o nome de marca às vezes pode ser muito descolado, bacana e algo que tá na moda. Mas se é só isso, sim, é mais difícil, né? Então, por isso que a gente fez questão, inclusive, também de trazer o case da Apple, porque muita gente se inspira nele, mas às vezes não é o melhor exemplo. Então, tem que ter essa análise depois. Faça essa análise, né? Tá comunicando aquilo que eu preciso comunicar? Se tá, você tem um bom sem amor, né? Sem amor, né? Ao nome, né? Não, você cria, se você pode criar com essa paixão, né? Que foi o que a gente fez. Meu Deus, isso é demais! E aí depois a gente teve que, né? A gente submeteu esfriar a cabeça sabatina. E olhar. Tá registrado, não tá, né? Tem possibilidade de ser nossa ou não tem. É bom? É grande demais, não é? Vamos arriscar, vamos para esse lado. Aí depois tem que ter uma análise com a cabeça fria. Então você pode criar aí no calor da paixão, mas depois você
Analisa. Volta pra vida real e analisa com calma aí. Que aí você vai ter um bom nome na mão. Exatamente. Fechamos o episódio de hoje. Fechamos então o episódio de hoje aqui do podcast. Mais um tema aí, um tema mais denso também, mais técnico, né? Mas muito importante para você que está pensando em começar sua marca ou está até pensando em fazer uma mudança de nome. Então, tem vários outros episódios aqui também que vão ser super importantes aí para quem ou é empreendedor ou até mesmo para quem também trabalha na área de marketing aí né, a gente sempre traz conteúdos falando desse universo de branding, de comunicação digital, que é o que a gente faz. A gente tá aqui toda semana dividindo um pouquinho dos nossos bastidores, literalmente dos nossos processos aqui, né? A gente abre aqui o livro sem segredos mesmo, né, Ivan? A gente conta vários segredos. Muito. Olha, quem ouve aqui sai com muita informação boa mesmo, que a gente não esconde nada. Então, inclusive, se você achou que foi bom, deixa aqui sua curtida pra gente, né? Mostra que você tá gostando aqui do trabalho, do que a gente tá trazendo toda semana. Deixa aqui também um comentário com sugestões de temas, né? Se você não concorda ou discorda de alguma coisa aqui que a gente trouxe, vamos conversar aí nos comentários. E onde mais as pessoas encontram a gente? Vamos. No Instagram, o nosso arroba, me chama de MKT. Então a gente escolheu um arroba mais curtinho, mas ele me chama de marketing. Inclusive a gente tem o Me Chama de Marketing também, salvo. Nem tentei. Nem adianta tentar. A gente tem ele salvo, embora a gente todos nossos. São todos nossos. A gente realmente fez o dever de casa, tá vendo? Mas no Instagram, arroba me chama de marketing. A gente tá também no TikTok. A gente tá nos nossos LinkedIns também, pessoais. Então você encontra a gente em outras redes sociais pra bater um papo. Até no Facebook. E no Facebook. Não posso esquecer do Facebook. A gente também está no Facebook. E é isso. Então, fechamos aqui com mais um episódio. E a gente se vê na próxima quinta-feira aqui para mais um episódio do Me Chama de Marketing. Até lá. Até a próxima quinta.